o Ocidente, o conjunto de países do Ocidente, parece, meu amigo, que todo mundo se perdeu ao mesmo tempo, porque o Oriente está dando um show. Gente, o Ocidente está num atoleiro, não vai sair. Não vai sair. Aprendam a reescrever a história. Você acha mesmo que com a economia brasileira indo do jeito que está, a China vai querer adotar uma moeda que equipare a moeda dela ao real? A Rússia vai querer adotar uma moeda que equipare a dela ao real? Temos agora uma arma do BRICS contra Donald Trump. O que é isso? Se debateu muito se existiria o que foi chamado de BRICS Pay, né, um sistema de pagamento do BRICS que não passasse pelo dólar. O Trump havia ameaçado os países de não fazer esse tipo de coisa. Parte da punição que a gente teve do tarifaço aqui no Brasil tem um pouco a ver com essa questão do Lula também, né? Apesar do Trump ter dito que, por perseguição ao Bolsonaro e tudo mais, a gente sabe que não tem como tirar dessa equação a questão das falas do Lula, com relação a isso, né, a enfrentar os Estados Unidos com relação ao dólar e também com as nossas terras raras, que eu acho que não é nem o ponto aqui. Mas enfim, a gente já teve um problema com relação a isso. E, se eu não me falha a memória, Romão, quando isso aconteceu, o Brasil tomou o tarifaço, vários outros países tomaram, só que todos os outros conseguiram negociar. Porque o Brasil não é Rússia e China. Rússia e China se viram, não precisam da gente. Alguém aqui comentou, eu não lembro, acho que foi até o Carcará, que comentou que quando isso aconteceu com o Trump, com o Putin no dia, ele não deve nem ter, sei lá, devia estar fazendo alguma coisa, tomando um café, e é isso, tá tudo bem. Nossa, Estados Unidos fez mais uma sanção pra gente. Aquilo ali não mudou em nada a vida dele. Agora, pra gente muda, né? Então, assim, a gente tá no meio desse cenário. Os outros países do BRICS, Rússia, China e tudo mais, Índia, já se acertaram com os Estados Unidos. Só que o Lula ainda tá sem comunicação com o Trump. Porra, aí a gente vai fazer parte disso. Ainda vai, de repente, tomar mais alguma punição no meio disso, enquanto está todo mundo ganhando. Isso é ótimo para a Rússia, para a China. Os Estados Unidos seguem com os acordos deles. E pode sobrar ainda só para o Brasil, Rubão. E aí, assim, queria saber o que você acha se pode sobrar para a gente. E até aproveitar que você já falou de Rússia e China e também levar para esse lado. Como que isso vai beneficiar esses países? Porque a guerra geopolítica é isso, gente. É uma questão anárquica, não é uma questão de ter lado. Pô, a Rússia e a China estão se fortalecendo para estar brigando com o Ocidente representado pelos Estados Unidos. Não é uma questão de lado, é uma questão de estratégia. Como é que isso melhora, né, essa estratégia Rússia e China, e Brasil pode sair prejudicado com esse BRICS Pay? Porque está programado para agora, virada do mês, tá? Do nada. Fala pra gente, Rubão. Não, só beneficia o Brasil. Só beneficia o Brasil. A atitude dos Estados Unidos foi intempestiva. Os Estados Unidos tinham superávit comercial. Quem está se ferrando é o cidadão americano, que está por conta do cacete, que está pagando mais caro por produto brasileiro. Você esquece que cada sanção que os Estados Unidos faz em algum país, ele está dando uma martelada na cabeça de alguém nos Estados Unidos. Tem um segmento que está se ferrando lá. Que é a mesma coisa da taxa da blusinha aqui. Quando fizeram a taxa da blusinha aqui, o que aconteceu? Quem se ferrou mais? Foi a China ou foi os brasileiros, que muitos deles tiravam um dinheirinho e um sustento dali? E esse governo, filha da puta, fez isso. A realidade é que o Lula não está fazendo nada, porque ele não tem competência para fazer nada, ele está simplesmente reativo. E o que está acontecendo? Está caindo no colo dele, mais uma vez, por sorte, cagar, que isso aí ele tem mesmo, tá? Uma situação geopolítica que ele não fez nada, a não ser comer jabuticaba e falar merda. Tá? Duas coisas que ele deve fazer muito bem. Pelo menos, jabuticaba, não sei se ele come bem. Fala merda, ele fala bem, bastante à vontade. Agora é o seguinte, acabei de falar para você, 320 bilhões, eu tenho vídeo lá no meu canal de agricultor americano arrancando os cabelos que não tem mais. Ali é uma queimação direta. O agronegócio, aqui os brasileiros do agronegócio acham que os americanos são irmãos. Não são irmãos, são concorrentes. Uma das maiores ferramentas dos Estados Unidos é o agro-americano. E simplesmente a China falta nada. Não comprou nada. Ou vai comprar na Bacia das Almas quando começar a estragar, ou então vai acontecer o seguinte, a falsa bandeira que acontece agora todo dia. O Ocidente inteirinho, a Europa inteirinha se abastecendo de óleo e gás que vem da Rússia, pagando dinheiro para a Turquia e para a Índia.
A Índia está rindo de orelha a orelha, está vendendo petróleo que não tem para a Europa, que todo mundo sabe que vem da Rússia. É um absurdo total. A loucura. O que acontece é o seguinte: o Ocidente, o conjunto de países do Ocidente, parece, meu amigo, que todo mundo se perdeu ao mesmo tempo. Porque o Oriente está dando um show, um espetáculo. Se você juntar, não tem ideologia, se você juntar o bloco que eles fizeram no Oriente, a coesão, porra, como é que alguém aguenta um sistema SWIFT? 5 dias, 11 instituições passando dinheiro para você pagar uma fatura de 100 milhões de dólares. Você tem uma conta de comprar de um navio. Eu trabalho com comércio internacional. Eu trabalho com consultoria para uma empresa disso. É da onde eu tiro meu sustento, meu trabalho. Tá? Então é o seguinte, o meu trabalho é pequenininho, mas é o seguinte, o cara tem uma fatura de 100 milhões de dólares. Aí ele vai pagar via SWIFT. 5 dias, 6 dias para entrar na conta o dinheiro. Passa em 11 instituições bancárias, cada um tira um pedacinho. Aí você pega o yuan, que é renminbi, né? Yuan não é. Yuan quer dizer dinheiro. Yuan não é a moeda chinesa. A moeda chinesa chama renminbi. Tá? Então é o seguinte, o renminbi aí, ou o yuan digital, o cara leva 5 dias e passa em 11 instituições. Porra, 7 segundos. 7 segundos. Gente, o Ocidente está num atoleiro, não vai sair. Não vai sair. Aprendam a reescrever a história. Como eu falei hoje lá no... Começa a entender a história de Gengis Khan, começa a botar esse eurocentrismo, esse mundo que gira em torno do que a Europa pensa. Estados Unidos e Europa é a mesma coisa. O mesmo jeito, o mesmo eixo que está girando lá, não vai mais emplacar. E, cara, eu estou falando há 2 anos. Cara, é a chance de ouro do Brasil decolar. Cara, se tivesse governo de verdade, se tivesse coalizão, se tivesse alguma coisa, isso aí é utopia, porque só tem ladrão, vagabundo. E pior que é o seguinte, cara, é tanto dinheiro que tem para rolar, que até legalmente os caras iam ganhar mais. Mas não adianta, já está no sangue, está no DNA a sacanagem. Está dentro do DNA. A gente tem que seguir a doutrina woke da Europa, dos Estados Unidos, do Partido Democrático, do Partido Democrata. A gente tem que fazer tudo isso aqui. Essa porra todinha aqui, essa nojeira toda aqui. A gente tem que fazer isso aí. A gente está aqui falando de geopolítica, que são números, são coisas astronômicas, e eu estou saindo daqui, como é que eu vou sair daqui e vou ver o meu carro ali? Como é que é? Se eu vou ser assaltado, vão me matar, vão me roubar, vão fazer isso? Quer dizer, o brasileiro não tem paz em lugar nenhum. A única paz do brasileiro vem na morte. O cenário internacional está todo ele virado para o Brasil. Cada carta que você vira é da Brasil. Sabe por quê? Porque eles podem falar ou não, mas ambos precisam do Brasil. Sabe por que você sabe por que a China está peitando os Estados Unidos? Está mandando eles engolirem a soja deles? Calado, do jeito chinês, de matar de raiva? Porque tem o Brasil. Porque tem a Argentina que virou ex-país. A Argentina está virando ex-país. Pergunta o Rodrigo, dos Três Irmãos. Foi para uma excursão para a Turquia agora, tinha 30 passageiros da Argentina lá para ele falar o que está a Argentina. O que é a Argentina? A Argentina virou lugar de 5 donos. Acabou. O povo acabou. Na desgraça direto, uma merda. A gente está indo para o mesmo caminho. Cara, o Ocidente errou a mão. O Ocidente está jogando 500 anos de civilização, desde a descoberta das Américas, jogando tudo no lixo, agora numa geração louca, numa mistura louca, onde você envolve droga, você envolve tráfico, você envolve políticas loucas, essa geopolítica virada para essa doutrina woke que contaminou a Europa inteira. Tá, na Europa ninguém mais transa, ninguém mais tem filho, ninguém mais tem nada, o cara não está se profissionalizando, está faltando mão de obra especializada no mundo inteiro. Pelo menos quando a gente fala no mundo inteiro, no Ocidente, nós vamos ser passados pela África. Não que seja desmérito ser passado pela África, mas nas condições que estamos sendo. E o problema não é só do Brasil, é da América do Sul inteiro. Então, quer dizer, o Ocidente está passando por uma crise sem precedentes. E seria o grande momento para o Brasil se tivesse efetivamente homens públicos de valor. Mas todos eles têm preço. Então, eu fico por aqui, agradeço aqui participar com esses colegas maravilhosos. Todo mundo aqui, cada um dá uma pincelada, e eu acho que quem está de fora ganha muito com isso. Rubão, muito obrigado pela sua presença, irmão. É sempre
Sempre um prazer te receber aqui. Semana que vem o Rubão estará de volta com a gente, mas a gente continua aqui. Eu liberei o Rubão porque senão ele vai ficar aqui, mas sabe Deus quanto tempo, porque a gente, né, precisa fechar aqui nossa pauta. Julião, puxando o gancho aí do Rubão, sobre essa fraqueza do Ocidente. Pô, eu já vi que tem muita gente aqui no nosso canal, nossos cortes, nossa rapaziada, que olha pra isso e fala, porra, é verdade. Eu vejo que tem, por exemplo, muita gente aí da direita que vê o Putin como um símbolo de poder. Por quê? Porque o Putin é contra tudo isso. Ele tem toda a lógica dele de pensar, mas ele é contra tudo isso que hoje a gente vê. E muita gente já sentou aqui na cadeira do podcast para falar. É a decadência do Ocidente. É o que a gente tinha, por exemplo, com o Biden na última campanha, né, na eleição na última gestão dos Estados Unidos. É o que a gente tem com várias pessoas da Europa, a própria queda da Europa. Julião, o que você acha disso? Dá para conciliar e entender o que está acontecendo a partir desse prisma? Bem, vou fazer às vezes aqui e falar no meu nobre amigo Carcará, a contra-revolução do Ocidente. Sim, eu dou razão ao Rubão da decadência do Ocidente. Decadência essa promovida pelos democratas, de origem ideológica de esquerda, principalmente da União Soviética, China, Cuba, Venezuela e afins. Exatamente. É por isso que veio a decadência. O Rubão falou também do uso desenfreado de drogas no Ocidente. Sim, drogas essas fornecidas pela China, o fentanil, Colômbia, a cocaína, que é um país agora de esquerda, Paquistão com o ópio. Então, nós estamos tendo o Oriente jogando todo o seu lixo dentro do Ocidente e fazendo da sua casa arrumada. É exatamente isso. Então, não se engane, porque não há almoço de graça. Ninguém é tão bonzinho assim. Quando você pensa que há algum salvador da pátria, olhe para o céu e lembre-se do divino, lembre-se do Altíssimo. É esse que é o salvador, porque na terra não há um salvador como esse. Então, estamos esperando despejar nossas esperanças em alguém. Isso é completamente errado. Então, o Ocidente vem com a sua decadência, concordo. Está havendo uma contra-revolução para tal, né? Vemos alguns países se movimentando para fazer algo diferente e a cultura woke, né? Vem do esquerdismo, vem do grancismo, vem de tudo isso que o Oriente nos forneceu. Então não se engane também achando que o Oriente é a salvação de tudo. Né? Muito pelo contrário, ele quer a destruição do Ocidente. Nós estamos vendo isso literalmente nos países da Europa sendo invadidos pelo povo do Oriente. Então, não há salvador, não há almoço de graça, não há salvador da pátria, e sim equilíbrio. Concordo na área de diplomacia, aonde você tem que ver o que é melhor para o seu país, o que é melhor para o seu povo. Alguns países da África estão fazendo isso, Bukele está fazendo isso, então não tem muito a ver com essa divisão, como nós já falamos aqui, dividir para conquistar, essa polarização de esquerda e direita, Ocidente e Oriente, negros e brancos e por aí vai. Então, pense em você, pense no seu povo, pense na sua nação. Agora, com o governo que está aí, a gente pode até pensar, mas as ações até agora não chegaram. Julião, eu não quis te cortar, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você citou essa questão das drogas que o Oriente está jogando para o Ocidente. Isso é uma estratégia, não é, irmão? Porque assim, não é como se a gente estivesse recebendo isso aqui porque é um luxo de lá que está chegando. Isso e também não é sem querer, né? Como é que você enxerga isso? Porque tem muita gente que vê isso como estratégia e não apenas como uma questão comercial. Até porque a gente tem casos antigos, né? A guerra do ópio, muita gente entende isso como um movimento político. Então, como é que você enxerga? Assim, além da nossa decadência, tem o movimento do Oriente para derrubar o Ocidente, que vai muito além, não sei se você vai concordar comigo, mas que vai muito além do que simplesmente está se fortalecendo. Né? E aí, quando eu digo Oriente, estou pegando agora todo mundo, China, Rússia e até Oriente Médio, né? Perfeitamente, Eric.
é uma estratégia, é a guerra nas 5 dimensões, passando para a 6ª, e a guerra ideológica acontece. Então, nós estamos vendo o fentanil, que 98%, até mesmo 97% a 98%, vem da China. Então, todo o fentanil e o carfentanil, que ainda é pior do que o fentanil, abastecendo todo mundo, vem diante da China. O ópio, como nós conhecemos, vem daquela área do Oriente Médio. A cocaína da Colômbia. Então, nós temos áreas específicas do planeta para a produção de cada droga. E essas drogas estão sendo fornecidas para o Ocidente através dessa máquina que torna isso uma ferramenta, uma arma, seja ela psicológica, seja ela cultural ou ideológica, mas está invadindo todas as salas de aulas, né, nos maioria dos colégios, universidades americanas. Você vê cenas de Chicago com milhares de pessoas na rua, né, pior que a Cracolândia de São Paulo. São cenas que você nunca imaginaria ver nos Estados Unidos, mas que foi muito favorecida no período Biden, no período dos democratas, exatamente. Então, o que nós estamos vendo é que nesse último interim de um governo democrata, de um mongoloide, que aquele presidente era um mongoloide, né, estamos vendo a facilidade. Parece que houve um acordo, não estou falando que houve, mas o que parece é que houve um acordo do governo democrata de deixar essas ferramentas e essas armas do Oriente chegar até nós. Perfeito, Julião. Batata, como é que você enxerga essa situação, se vendo às vezes, como pai, como um homem da polícia e, enfim, como é que você enxerga essa situação? Já aproveitando que a gente entrou nessa questão aí do Ocidente, verdadeiramente. Eu vejo nações poderosíssimas disputando um poder econômico dentro de um cenário político, né, enorme, mundial, com poderes bélicos exorbitantes, e o Brasil, né, que não tinha nada, que está se metendo em porcaria nenhuma, somente isso, fica se polarizando, estou do lado de X ou do lado de Y, porque, veja bem, gente, se o Brasil não possui uma economia forte o bastante para se sustentar, não possui nenhum tipo de capacidade bélica para se manter forte o bastante para um possível ataque, para não ficar ouvindo sugestões dos Estados Unidos, nem ficar tricotando com outros países para, se casualmente alguém te atacar, alguém te defender. Isso é um absurdo, tá? Então eu acho, na minha concepção, se a China está desenvolvendo uma situação econômica onde colocaria as transações econômicas os Estados Unidos fora, e isso prejudicaria os Estados Unidos economicamente, e eles entram nessa guerra de taxação, que a Europa seja prejudicada, a Rússia também. O Brasil tem por obrigação, diplomaticamente, de se manter fora desta merda toda. E não era difícil, porque nós sempre nos mantemos neutros, porque nós não tivemos força de voz, não tivemos força de nada. Nunca nos preparamos para um cenário hoje que está se apresentando no mundo, que seja de guerra, de pressão bélica, um país forte economicamente. Não, nós apresentamos entre nós mesmos, nós não conseguimos negociar nada. A nossa bagunça hoje terrível no nosso Congresso, nosso político não se decide em nada, um puxa para a direita, um puxa para a esquerda, e o judiciário no meio, na mesma leva, ninguém entende porcaria nenhuma, e o Brasil hoje ainda se coloca como inimigo de alguém que eu acho que de ninguém ele poderia se colocar, porque não tem a capacidade para porcaria nenhuma, é negociar com o nosso lombo, é isso que ele faz ainda. Então essa é a minha preocupação, entendeu, Eric?
Perfeito, Batata. Miquel, deixa sua contribuição aí sobre o tema. E vou te pedir uma coisa, Miquel. Pra gente fechar e rodar a mesa mais uma vez, inclui a questão do Maduro, porque a gente precisa falar dessa questão. Maduro fez aí, para quem não sabe, um exercício de guerra contra o Donald Trump, imaginando já um ataque dos Estados Unidos, e está sendo colocado como o último movimento do Maduro. Ontem a gente repercutiu aqui o que teria sido o último movimento do Donald Trump até uma guerra. Agora não tem mais o que fazer, a não ser, de fato, começar uma guerra. Agora a gente está vendo aqui o Maduro fazer isso. Então, Miquel, puxa essa questão aí, pode engatar nessa questão do Maduro. Rapaziada, vamos fazer chegar a 2.000, rapaziada, nossa meta. Eu ainda acredito, hoje é quinta-feira, eu acredito que se você tá aqui e não deu esse like ainda, dá essa moral pra gente terminar a semana vibrando. Miquel, está com você, irmão? Eric, o que o Batata, o Rubão, o Júlio Roque falaram se complementam e chega na Venezuela sim. Porque olha só, essa opção pelo BRICS Pay nada mais é do que uma alternativa ao SWIFT, que não necessariamente vai afetar tão diretamente o dólar. Porque vamos ser bem claro, bem honesto. Você acha mesmo que com a economia brasileira indo do jeito que está, a China vai querer adotar uma moeda que equipare a moeda dela ao real? A Rússia vai querer adotar uma moeda que equipare a dela ao real? Óbvio que não. Esses países vão querer se proteger. Então, nós ainda ou teremos um lastreamento das moedas em ouro ou um lastreamento dessas moedas no dólar. E o mais provável é que se mantenha ao dólar. Por quê? Porque para que a gente possa fazer equiparações em outros negócios. Porque a grande dificuldade, a moeda foi inventada, porque a gente tinha dificuldade em trocar sal por maçã, em trocar madeira por banana. A conta não fechava. Então criou-se a moeda como algo intermediário. Então, entre real e yuan, real e rublo, real e qualquer outra moeda, o dólar ou o ouro ainda vão continuar sendo essa moeda, esse elemento de referência. A grande questão é que os Estados Unidos não vão necessariamente enxergar isso com bons olhos, ainda que o dólar não seja diretamente afetado, porque a grande facilidade que o BRICS Pay oferece é justamente que a gente consiga fugir das sanções internacionais que são aplicadas pelos Estados Unidos a diversos países. E isso, nesse momento em que nós temos essa escalada dos Estados Unidos com a Venezuela, isso é muito importante. Por quê? Há umas semanas atrás, a gente repercutiu que o Donald Trump falou que se acabarem, porque havia um tribunal americano tentando acabar com as taxações que os Estados Unidos estavam impondo. Se acabar com a taxação, a segurança nacional americana fica em risco, porque o projeto militar americano não vai ter dinheiro para sustentar. Então, no final das contas, as taxações que os Estados Unidos estão aplicando e essas sanções que eles estão aplicando a quem negocia, com quem as taxações que ele aplica a quem é sancionado, são formas de arrecadação para o governo americano sem que ele seja obrigado a impor um imposto diretamente ao americano. Então ele consegue encher o cofre público sem causar a impressão de que está tirando mais dinheiro do americano, embora isso acabe encarecendo um produto ou outro dentro do próprio Estados Unidos. Então tudo isso, toda essa questão econômica que está girando em cima do BRICS, em cima das sanções que ele está tentando aplicar à Rússia, à China, à Índia por comprar petróleo russo, tem o objetivo de manter a máquina de guerra americana funcionando, inclusive para a questão da Venezuela. Por quê? Nesse momento, o Donald Trump está reativando a estação Roosevelt Roads, uma estação que estava fechada há 21 anos, que fica ali no território de Porto Rico, e está reativando esse terreno justamente para as questões militares contra o Maduro. E olha só, reativar uma estação dessa, que estava fechada há 21 anos, movimentar todas essas tropas, tem a questão de alimentação, tem a questão de combustível, tem uma série de questões que encarecem ainda mais essa empreitada militar contra a Venezuela. E os Estados Unidos não podem nunca recuar nessa questão. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo dessa preparação do Maduro sobre fazer as movimentações de tropas não é, de fato, uma movimentação com o objetivo de vencer essa guerra. Óbvio que não. Olha o que o Maduro disse que está movimentando essa semana. 12 navios, 22 aeronaves, 2.500 militares. E, inclusive, 20 embarcações da Milícia Especial Naval, que, na verdade, são os barquinhos de pesca com pescadores que estão ali para compor essa grande frota
é feita para encarar os destroyers americanos, os caças americanos, submarinos nucleares, mísseis Tomahawk e tudo isso. Tem como Maduro vencer? Óbvio que não. Mas por que ele está fazendo esse movimento? Porque ele acredita que diplomaticamente, que economicamente não está viável para os Estados Unidos uma intervenção militar direta na Venezuela. E ele acredita que com isso o presidente Donald Trump vai recuar. Se o presidente Donald Trump recuar, o Maduro, por ter feito uma movimentação militar, ele não vai dizer só que conseguiu vencer diplomaticamente. Ele vai dizer que botou os Estados Unidos para correr com pescadores e fazendeiros, porque a Venezuela é o exército bolivariano e tudo isso. Inclusive, se vocês entrarem nas redes do Nicolás Maduro, no Instagram, no Facebook, vocês vão ver que o tempo todo ele está postando conteúdo sobre os seus heróis, sobre os heróis da história venezuelana, e dizendo que está no momento da Venezuela fazer uma vitória total. Inclusive afirmando que o Luiz Henrique Lopes Batista é um agente da DEA que é narcotraficante que está sendo perseguido pelo Diosdado Cabello dentro da Venezuela. Então, na verdade, está dizendo que quem é traficante na Venezuela é um americano, agente da narcóticos americana, que está lá só para criar toda essa história. Então, assim, resumindo tudo, os Estados Unidos estão numa situação econômica complicada. Não vou dizer que os Estados Unidos está falindo, está quebrando, mas ele necessita dessa forçação de barra nas questões econômicas para manter sua máquina de guerra funcionando. Essa máquina de guerra está de frente para a Venezuela. E se ela não fizer o efeito esperado, aquilo que o Donald Trump vem prometendo, Nicolás Maduro vai conseguir dizer que ganhou militarmente dos Estados Unidos com pescadores e fazendeiros. Por isso esse movimento militar, porque é um movimento óbvio que não é possível vencer com o que o Maduro está colocando à disposição do combate. Mas se os Estados Unidos recuarem com essas tropas, ele vai poder dizer, pelo menos internamente, e para os seus aliados, para a população que está com a liberdade de acesso à informação restringida, que só pode se informar pela mídia estatal venezuelana, ele vai dizer, olha, nós mobilizamos aí a nossa milícia popular, mobilizamos o nosso povo e conseguimos botar os americanos para correr, como nós prometemos. Então a situação dos Estados Unidos não está tão simples assim. Julião, o que você acha dessa questão, Julião? E aí? É um movimento, como o Miquel falou, que a gente não consegue vislumbrar nada de positivo com relação a isso? Não é uma ameaça? É só esse joguinho mesmo? Volto na mesma frase sobre ponto de ruptura. Ainda não chegamos lá. Sobre a máquina de guerra americana, dá vontade até de rir, né, em comparação com a Venezuela. Não aconteceu nada simplesmente porque não era para acontecer nada. Tudo está planejado. Não cai uma folha da árvore sem estar planejado, principalmente por esses grandes players, Estados Unidos, China, Rússia e entre outros, então, nações europeias. Então, tudo é planejado, cada segundo de cada atitude. Tudo é planejado. E se não aconteceu agora, é porque não está planejado. E sobre a máquina de guerra também necessitar de recursos financeiros, os Estados Unidos da América mantêm a sua máquina de guerra avante, com toda a força, como sempre manteve. Essa é a verdadeira verdade. Porque o complexo industrial militar não pode parar, né? Mesmo que essas empreitadas durem anos, como foi no Afeganistão, como foi no Iraque, e mesmo assim os Estados Unidos voltando para casa, eles gastaram milhares de dólares em armamento, bombas, explosivos e testes de armas, porque é para isso que servem essas operações. Não é só para fazer o jogo do tabuleiro político, é também para providenciar testes operacionais de armas novas, como Israel acabou de anunciar um defensor antiaéreo contra drones e mísseis a laser. Isso, exatamente. Primeiro vimos
a Inglaterra testando o Dragonfire, depois vimos a Lockheed Martin americana fazendo os testes nos Estados Unidos e agora nós estamos vendo Israel falando que até o final deste ano ele estará se defendendo com raio laser. Então, inclusive, o desfile na China também mostrando os caminhões com armas de defesa laser. Então, nós estamos vendo uma corrida armamentista jamais vista, que é necessário esse teatro de operações. Então não fique imaginando, ele está lá, não aconteceu nada. Você tem noção de quanto dinheiro é gasto para uma operação desse vulto? Então, se você não tem, você tem que pensar o seguinte: ninguém aposta esse volume de dinheiro à toa. Pode ser que não aconteça nenhum tipo de ataque, né, dentro do território venezuelano, mas o que eles querem tem nome e CPF e chama-se ditador Maduro, e eles vão ficar ali incansavelmente até conquistar o seu objetivo, ou na cadeia em Guantánamo ou num saco preto.